Graça e paz, queridos. Alegria em estar aqui mais uma vez com vocês, desfrutando deste acolhimento, a hospitalidade tão característica do capixaba, sendo abraçado e abençoado pela comunhão com os irmãos e vivendo um tempo que enche o meu coração. Em momentos como esse, a gente tem consciência de que é convocado para abençoar, para compartilhar, para repartir, mas no final é a gente que sai com a bagagem repleta e transbordando de tantas experiências e tantas bênçãos vividas já com os irmãos nesse segundo dia do nosso encontro aqui para refletir sobre o quanto nossas famílias têm carecido e dependido do poder de Deus. Que Deus seja engrandecido na vida de cada um. É tão bom compartilhar esse momento com Nelson e também acompanhado pela banda Koinonia. Alegria em cantar esses louvores tão especiais na nossa vida. Posso encomendar um? É possível? Duvido que não. Ao final pode ser Ao amado de minha alma cantarei? É possível? Se não for, Deus te usa, meu irmão. Aí Deus faz contigo aí o milagre de alguma outra coisa. Mas é porque enquanto eu refletia sobre esta mensagem, eu pensei que este cântico poderia fechar bem a reflexão que quero compartilhar com os irmãos. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. O evangelista Lucas vai narrar um momento na vida de Jesus em que ele encontra-se com uma família, e uma família muito especial na vida de Jesus. A família bem conhecida pelo poder manifesto quando o seu grande e amado amigo especial, Lázaro, morre. E lá no Evangelho de João encontramos Jesus realizando o extraordinário milagre de trazer de volta à vida alguém que já morto há 4 dias, renasce, sai do túmulo e glorifica a Deus naquela aldeia. Mas antes de chegar em João, Lucas faz uma menção muito breve, muito rápida de Jesus junto com essa família. Parece-nos evidentemente que Jesus tinha algo muito especial junto com esses 3 irmãos. Não sabemos muito sobre esta família, mas Lucas, no capítulo 10, vai registrar o momento em que Jesus, de passagem, entra nesta casa, demonstra ter já, nesse contexto, alguma intimidade com esses irmãos. Nesse contexto, Lázaro não aparece nesse encontro de Jesus, o que não acontece lá em João, quando Jesus então se relaciona com os 3, mas nos dá uma evidência muito clara do quanto Jesus prezava estar com os seus amigos, e valorizava momentos como este de partilhar o pão, sentar-se à mesa para uma refeição, viver a vida no relacionamento. E é interessante que Jesus realiza o seu ministério de passagem, enquanto ele ia, enquanto caminhava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. E quando Jesus foi ao templo, tinha 2 objetivos: observar a hipocrisia daqueles que para lá iam, e também ensinar aos seus discípulos o quanto o reino de Deus era muito maior do que aquele momento de templo, do que aquele momento litúrgico, cerimonial. Foi no templo que Jesus observou a maior de todas as ofertas que o mundo conheceu, em que pese ter sido a menor em valor monetário, porque aquela viúva deu tudo o que tinha. Foi lá no templo que Jesus ensinou e percebeu que homens, líderes, estavam vilipendiando a fé sincera de muitos, fazendo negociatas, barganhas, corrompendo o culto ao Senhor. Então ele expulsa-os dizendo e chamando-os de vendilhões, covil de ladrões. O que eu quero chamar a sua atenção é que para Jesus, o reino de Deus se estabelece no cotidiano. O reino de Deus se estabelece nos outros 6 dias, como escreveu Paul Stevens em seu livro com este título muito precioso para nos fazer entender que a vida em Cristo transborda no dia a dia. Lembre-se que as cartas apostólicas não foram escritas para serem lidas e apresentadas num momento cultico como este. Mas eu fico imaginando que talvez naquele momento houvesse crianças atravessando aquele lugar, a mulher da casa preocupada com o que serviria depois naquele banquete conhecido como ágape, o marido que chegava suado, dizia: olha, espera um pouquinho, eu vou me banhar ali, já volto para a gente sentar junto e ouvir o que o apóstolo mandou para nós. O culto da igreja do primeiro século acontecia no meio da família.
Não é sem sentido lembrar e ressaltar que Paulo, quando escreve aos Romanos, ele saúda a Áquila e Priscila dizendo: a igreja que está em sua casa. Em outras palavras também, no sentido contrário, poderia dizer a sua casa, que é a sua igreja. Portanto, esta conexão, esta harmonia que deve haver entre a experiência comunitária deve ser resultado daquilo que acontece entre a cozinha, a sala e o quarto. Portanto, Jesus agora vai ensinar essas duas irmãs o quanto é precioso viver em casa a presença e o poder de Jesus, e o que de fato torna-nos gente de Cristo. Vamos ler o texto em Lucas capítulo 10, verso, eu disse 25 a 38, mas de 38 a 42. Esta é a referência correta. Lucas 10, de 38 a 42, diz assim o Evangelho: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Há um comentarista que diz que esse texto vai nos ensinar de modo muito contundente que o que fazemos para Jesus é bem menos importante do que fazemos com Jesus. E nós estamos muitas vezes mergulhados numa rotina, numa agenda tão intensa de coisas que queremos fazer achando que estamos fazendo para agradar Jesus, mas Ele não está muito dentro daquilo que nós estamos fazendo. Há um texto para mim sempre muito assustador, de uma igreja local, quando eu leio a carta que o Senhor escreve ao anjo da igreja, diz que Ele está à porta e bate. Certamente nós, pastores, usamos esse texto muitas vezes em mensagens evangelísticas, mas a exegese correta desse texto é respeitar que não há aqui uma palavra imediatamente evangelística, porque a carta é dirigida ao anjo da igreja, Jesus se dirige à igreja. Nós usamos muito a porta do coração, a porta da vida, talvez até a porta de casa, o que talvez aqui nesse contexto se aplicaria muito bem. Mas quando olhamos para o texto da carta que o Senhor escreve a esta igreja, observamos que de um modo muito pragmático, Ele está do lado de fora da igreja. Uma igreja que foi capaz de se reunir, deixando Jesus do lado de fora. Para mim isso é um alerta. É um alerta para a minha igreja, é um alerta para a minha casa, e quando eu digo minha é meramente retórico, porque eu sei que é a igreja de Jesus, e também quando eu olho para a minha casa é muito mais a minha responsabilidade do que compreender que aquilo lá é posse e propriedade minha. É um senso de responsabilidade do meu papel, do meu dever como homem, como marido e como pai, dentro daquela casa. Não tem sentido de possessão e propriedade. A mulher é minha, mas não é minha propriedade. A filha é minha, mas ela pertence ao Senhor. E quando Jesus olha para a igreja, Ele olha para a igreja como sendo ela dele e diz: ouçam que eu estou batendo a porta. Se alguém lembrar de abrir, eu terei alegria em entrar e assentar-me com vocês, vou cear com vocês. Parece-me que muitas vezes nós corremos o risco de deixar Jesus de fora, tão preocupado com o que fazemos aqui dentro e Jesus do lado de fora, esperando alguém abrir a porta para que Ele entre e ceie conosco, porque até o momento Ele ainda não se assentou à mesa com a gente. Isso para mim soa apocalíptico de fato. É uma denúncia muito séria que Jesus faz. E nesse texto, voltando para o Evangelho de Lucas, Lucas narra essa experiência de Jesus entrar na casa dessas duas irmãs e constatar uma referência antagônica, um gesto contrastante, atitudes diametralmente diferentes entre Marta e Maria, e em que pese respeitarmos a iniciativa de Maria em servir Jesus,
E é importante também esta ressalva, eu tenho em minha igreja uma ovelha muito amada que se chama Marta, e sempre que eu me refiro a esse texto, ela fica meio magoada comigo, como se eu estivesse encontrando algum problema em Marta querer servir a Jesus. Não, Marta, não tem nenhum problema, mas eu vou usar a própria palavra de Jesus. Marta, você está muito preocupada com o que não precisa. O fato é que, a exemplo dessas duas irmãs, na casa onde Jesus está, também podemos ter atitudes diferentes que refletem escolhas diferentes e que então trarão resultados diferentes. Como disse ontem, eu creio que a bênção de Deus sobre a sua casa é uma promessa feita há muito tempo. Há muito antes de pensarmos nos nossos tempos, Deus já havia dito a Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. A bênção do Senhor é fruto das escolhas que fazemos, porque bênção é ação de Deus, mas essas ações, elas estão conectadas às escolhas que fazemos, como diz o apóstolo Paulo: tudo que o homem semear, isto também ceifará. Portanto, é nossa responsabilidade agir de modo a tornarmos-nos dignos, merecedores, ainda que não sejamos, porque entendemos o valor da graça. Mas se você planta uma semente de maçã, é óbvio que você vai colher uma semente de maçã. E muitas vezes na nossa vida, seja ela pessoal ou coletiva e também familiar, nós lançamos sementes de laranja e achamos que vamos colher tangerina. Nós vivemos de um jeito e não conseguimos contemplar o resultado deste jeito de viver. Nós semeamos palavras, gestos, prioridades são estabelecidas que contrariam o propósito e o caminho para que a bênção de Deus aconteça. E nós então depois cobramos de Deus, colocamos Deus contra a parede e dizemos: Senhor, eu fiz tudo. Mas também você deve se lembrar do que o Evangelho nos adverte. No final, muitos dirão: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos prodígios. E a gente pode trazer para os nossos dias, né? Senhor, em teu nome eu fiz parte daquele ministério, eu não saía da igreja, eu fazia tudo que o pastor me pedia para fazer, eu nem tinha tempo. E coloca-se para Deus como se Deus fosse devedor daquilo que nós fazemos para Ele. Enquanto que esse texto vai nos ensinar que o que vai mudar a nossa vida e de dentro para fora são as escolhas que fizemos de fazer com Jesus. O contraste é tão evidente que esta Maria, aparece nos evangelhos apenas 3 vezes. Pode conferir, fazer uma chave bíblica, que você vai ver que esta Maria só aparece 3 vezes no Novo Testamento. Em ordem dos evangelhos, esta é a primeira vez. E qual é a atitude de Maria? Ela está lançada aos pés de Jesus para aprender de Jesus. Depois vamos para João e vamos encontrar Maria 2 vezes. Em João 11, vamos encontrar Maria aos pés de Jesus, chorando a dor de uma família dilacerada pelo luto do seu irmão. Maria, lançada aos pés de Jesus para apresentar a Ele a sua dor, o seu choro. Como Davi ontem, chorou até não ter mais forças para chorar. Mas no capítulo 12 vamos encontrar Maria pela 3ª e última vez no Evangelho, quando ela lança-se aos pés de Jesus para agradecer, adorar a Jesus. Uma mulher que, em contraste com a sua irmã, preferiu sempre aparecer no cenário bíblico aos pés de Jesus. Marta, por sua vez, ela é designada com 3 advertências de Jesus. Jesus chama a atenção de Marta primeiro porque ela estava agitada demais, ocupada demais, sua agenda estava cheia, e não vamos negar que ela estava com intenções equivocadas. Ela tinha boas intenções, ela queria servir a Jesus. A questão é que aquele momento e aquele tempo era necessário que ela reorganizasse suas prioridades e aproveitasse melhor o tempo, porque o tempo passa rápido demais, e aquela hora não era a hora de servir Jesus, era a hora de ser servida por Ele. Então Jesus diz para ela, é o próprio Jesus que chama a atenção de Marta, dizendo: você está agitada demais. Assim também é a nossa vida muitas vezes, quando nós nos agitamos demais pelas preocupações,
pela pressa, pela pressão, pelas circunstâncias que muitas vezes nos tomam o tempo, os recursos, e então a nossa alma se agita, o nosso coração perde a tranquilidade, esta serenidade e a virtude tão rica na nossa caminhada espiritual, que é a paz. Certa vez, num concurso de pintura, os candidatos foram desafiados a descrever num quadro artístico paz. E os 3 finalistas foram apresentados aos jurados, e o primeiro deles apresentou um lindo lago com água tranquila, quase que o Salmo 23, leva-me às águas tranquilas. O segundo pintou um belo pôr do sol por trás de montanhas, e aquele campo florido ao fundo, aqueles contrastes de vários tons de verde, e o sol se pondo por trás daquelas montanhas. E o terceiro candidato pintou um centro urbano intenso, talvez a base da terceira ponte no horário de rush, lanternas vermelhas, faróis, buzinas, uma competição para ver quem chega primeiro. E alguém perguntou para eles: você não entendeu a proposta da nossa campanha, da nossa competição? E ele disse: entendi perfeitamente. Então explique-nos a sua arte. Então ele aproximou-se, pediu para que os jurados se aproximassem, e pediu para que eles observassem um cantinho numa marquise de um edifício. E chamou a atenção para que eles observassem que naquela marquise havia um ninho com uma mamãe pássaro e os seus filhotes debaixo de suas asas. E eles dormiam tranquilamente. E ele disse: isto para mim é paz. Enquanto todos se agitam, você consegue descansar. Jesus censura Marta, não é porque ela estava fazendo alguma coisa para Jesus, porque nós também não queremos diminuir o valor do serviço, o valor da entrega. Não, nós sabemos que o ministério é a capacidade que temos de colocar nossos talentos e dons, e Marta, sem dúvida, ela tinha uma motivação de dar a Jesus o que ela entendia que Jesus merecia. Mas Jesus a censura porque ela estava com a sua alma agitada demais, e não conseguiu, por causa da sua agitação, usufruir da presença gloriosa do Cristo em sua casa. Jesus também a censura, porque percebe que ela estava preocupada. Diferentemente da agitação, no versículo 41, Jesus vai direto a ela dizer: você está preocupada. A preocupação é esta ocupação prévia. Se porventura nós entendemos, se você entender que Hebreus 11 define muito bem o que é fé, o contraste disso é que a preocupação é a enfermidade da alma. Porque se fé é o firme fundamento, ou seja, a certeza das coisas que você não vê e espera, da mesma forma a preocupação é você ocupar-se do que você não vê e se desesperar. Então, se nós pudéssemos compreender que há um antônimo de fé, não é meramente a descrença, mas esta preocupação que nos toma o tempo, a saúde muitas vezes, e destrói o nosso relacionamento em casa. Marta não percebeu, mas ela estava chamando Jesus para a briga, e colocando Jesus como um juiz entre ela e sua irmã. E ainda que, de um modo muito humano, cavucando uma contenda onde não era necessário. Senhor, não está vendo que minha irmã aí está me vendo trabalhar aqui, não faz nada? Manda ela vir me ajudar. Então Jesus a censura dizendo: você está agitada, você está preocupada, e agora pior, você está equivocada. As escolhas que você está fazendo revelam que a sua alma não entendeu o valor do relacionamento comigo. Eu não estou aqui neste lugar interessado no que você vai me dar. Maria, por sua vez, entendeu que o que importa é no que eu estou transformando ela. Congressos de famílias são sonhados, idealizados, planejados, muitas vezes na expectativa de que o pastor, o pregador, o palestrante, o profissional, seja muitas vezes um psicólogo, um terapeuta, um médico, venha nos dar uma receita, que se nós cumprirmos e seguirmos as leis estabelecidas nesta receita, as regras para um casamento feliz, atitudes que trarão o seu filho de volta, nós descobriremos que cada casa é um caso, cada pessoa é uma gente,
E cada circunstância demanda muitas vezes um trabalho específico. E no geral a gente não consegue resolver a fundo os problemas mais desafiadores que nós temos enfrentado. Mas uma verdade, ela não muda. Se nós optarmos por Jesus, muda tudo. Talvez o que nossos congressos, nossas igrejas, nossos ministérios, nossos púlpitos, começando pelo que eu assumo, pela minha responsabilidade, é fazer com que as pessoas sejam cada vez mais parecidas com Jesus. Porque quando nós nos esforçarmos para sermos como Jesus, nós seremos melhores marido, melhores mulher, melhores filho, nós seremos melhores empregados em qualquer situação, sejam funcionários públicos, sejam empregados do setor privado, sejam patrões. Leia as cartas apostólicas e Pedro vai dizer e abordar o quão importante é o nosso papel no mundo em que ocupamos, mas sempre espelhando Jesus. O que muitas vezes eu percebo é que a chamada vida cristã, ela tem muito de modismos e identidade humana e pouco de Jesus. Quando Jesus alertou aos seus discípulos sobre um jeito como eles seriam conhecidos, não falou de modo litúrgico, não falou de estilo doutrinário, não falou de tamanhos de templo, não falou de nada acerca do que é performático ou mensurável. Ele disse: vocês serão conhecidos como meus discípulos se vocês tiverem amor uns pelos outros. O remédio, o antídoto para a infidelidade, por exemplo, para a insubordinação, para a desobediência, é inculcar no nosso coração a honra e o temor ao Senhor. Porque o marido que ama a sua esposa, meramente nas suas intenções, eu diria, carnais, humanas, apaixonadas do compromisso do namoro, do noivado, do casamento, olhando apenas no intuito muito humano de permanecer ao lado desta mulher, poderá em algum momento falhar e cair. Mas o homem que tem diante dos seus olhos o temor ao Senhor, ele é fiel. Não é fiel porque ele ama a sua esposa, ele é fiel porque ama Jesus. E a sua mulher tem o resultado dessa fidelidade, porque vê em seu marido a expressão viva de quem Jesus é. O mesmo serve para a mulher também. O contraste entre Marta e Maria não estava no método, não estava na regra, não estava na agenda. O contraste entre Marta e Maria é porque Maria é mostrada no Evangelho 3 vezes. As 3 vezes ela estava aos pés de Jesus. A primeira para aprender. Porque ela aprendeu, ela sabia com quem ela deveria chorar, a quem levar a sua lágrima, a quem levar o seu clamor. Depois estude um pouquinho mais João 11, que você vai descobrir que Marta, a mesma Marta, um tanto quanto intempestiva, ardorosa, vai na direção de Jesus. E o que ela diz para Jesus? Se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. O texto vai dizer que Maria estava um pouco mais longe e chorava. Ela esperou o momento certo para lançar-se aos pés de Jesus e chorar. Não colocou Jesus contra a parede, não culpou Jesus de nada, não encontrou desculpas para a sua dor, apenas disse: Senhor, olha para as minhas lágrimas, olha para a minha dor. Eu gosto de pensar que talvez essa atitude de Maria já fosse fruto desta Maria que um dia aprendeu aos pés de Jesus o valor da fé, da confiança, da esperança. Basta Jesus presente. E depois encontramos Maria aos pés de Jesus para agradecer. Um coração de adoração, um coração reconhecido de que aquele poder manifesto naquela sepultura é porque Jesus é o Filho de Deus. Essas 2 irmãs nos ensinam alguns valores preciosos para a nossa vida, porque em geral nós somos muito performáticos, nós somos muito litúrgicos, nós somos muito cerimonialistas e, pelo menos na minha experiência pastoral, não são poucos os que vão ao gabinete e perguntam: pastor, o que eu faço? É claro que a gente quer ajudar. Como pastores nós somos treinados, nós estudamos, nós procuramos respostas para pelo menos ajudar e tomar pela mão as pessoas a encontrarem o caminho.
Mas haverá um momento onde você estará sozinho e sozinha e não dependerá do que o pastor, ou o diácono, o professor, o seu líder dirá o que você fazer. Dependerá exclusivamente do que você aprendeu de Jesus e com Jesus. Muitas vezes as nossas agendas estão cheias, nossos programas tão intensos, tomam tanto o nosso coração e a nossa mente que nos sobra muito pouco para lançar o nosso coração aos pés de Jesus, para aprender dele, para chorar para ele e para adorar o Senhor Jesus, prostrados, de tal modo que a gente na vida reflita Cristo em nós. Algumas verdades que eu quero deixar de prático para você. Primeiro, porque em se tratando de família, agenda cheia não significa resultados concretos. Marta, agitada, preocupada e equivocada. Maria, apenas usufruindo da presença de Jesus. Claro que trabalhar muito não é errado. Que bom que Marta estava cuidando da sua casa. Que bom que Marta tinha consciência do seu papel ali naquele lugar, naquele momento. A questão é fazer para os outros verem ou fazer para agradar a Deus? Porque nós fazemos para os outros verem, mas esquecemos que Deus vê o nosso coração. E nesse caso, a agenda de Marta estava tão cheia e tão preocupada, como o próprio Jesus diz, que ela perdeu de vista o que era prioritário. E quando se trata de família, o que vai fazer a diferença é o que nós estabelecemos como importante. O dinheiro é importante, a gente sabe disso. O tempo é importante. A presença é essencial, mas tudo isso deve ser fruto de quem Jesus é no nosso coração, porque é Ele que organiza as nossas prioridades e coloca as coisas nos seus devidos lugares. Atitude não é tudo se as nossas motivações forem vazias. Você conhece muito bem o que o apóstolo Paulo cantou como amor no capítulo 13 de 1 Coríntios. É interessante que esse texto, muito pregado, muito cantado, ele não pode ser também ignorado do seu contexto. Ele é como um recheio de um sanduíche, porque no capítulo 12, Paulo vai falar sobre os dons espirituais. No capítulo 14, ele vai falar sobre a ordem no culto daquela igreja. E bem neste meio, Paulo vai responder ao que ele acabou de dizer no finalzinho do capítulo 12. Eu sei que existem dons que são mais procurados, mais desejados, alguns que se evidenciam mais. E ele termina dizendo, mas eu vou passar para vocês qual é o caminho excelente. E o caminho excelente é o amor. E nesse contexto, este amor não é apenas o amor que se tem entre um homem e uma mulher, entre um pai e um filho, entre uma família que se reúne. Este é o amor da entrega. E nesse contexto, Paulo vai dizer, de nada adianta eu fazer tais e tais prodígios, falar a língua, ressoar, fazer barulho, cantar tão bem, servir com tanta riqueza. E ele sempre termina, mas se não tiver amor, ele completa, não vale coisa alguma. Parece que o que Jesus está contrastando aqui não é colocando em dúvida a intenção, o amor de Marta, mas naquele momento era a vaziez da sua alma, em querer fazer alguma coisa para Jesus e esquecer-se que para aquele momento o que faria diferença na sua casa era o tempo aos pés de Jesus. Tudo que se faz sem amor perde-se o valor. E ainda que a gente possa, eu diria, indultar Marta da sua culpa, quando eu olho ela chamando Jesus para a briga e dizendo assim, Jesus, manda essa irmã vir ter comigo, parece que ela não estava fazendo por amor. Porque o amor nos faz sacrificar o nosso tempo, o nosso recurso, a nossa entrega. Se Marta, de fato, estivesse movida por um amor absoluto, como Paulo escreveu em 1 Coríntios 13, ela não estaria preocupada se tem alguém ajudando ou não. Eu estou aqui, vou fazer e vou dar o meu melhor. E, inclusive, vou servir quem não está me ajudando. A minha irmã também merece e precisa do meu serviço nesta hora, porque eu estou fazendo com amor. Porque onde se faz sem amor, perde-se o valor das coisas que se faz. Portanto, na família, devemos transformar tudo o que fazemos como serviço para honrar ao Senhor e entregar com amor. A agenda cheia não significa necessariamente resultados concretos,
Atitudes nunca serão tudo o que nós temos para oferecer se os nossos corações e as nossas motivações forem vazias de amor. Também energia sem relacionamento e troca é força e energia jogada fora. Marta tinha em sua mente uma responsabilidade. Eu preciso fazer alguma coisa para Jesus. Mas aquele momento era o tempo de fazer com Jesus. Nós precisamos de mais tempo com Jesus em nossas famílias. Talvez precisaríamos de menos congressos, de menos aconselhamento, de menos clínicas, de menos tratamento. Se nós observássemos o que Jesus faz, quem Ele é e o como Ele nos deve transformar. A imagem e semelhança deste homem que viveu entre nós e veio ao mundo para estabelecer o reino que nos transforma de dentro para fora. E o desafio que esse texto nos dá é fazer com que as nossas escolhas sejam como as de Maria. Ela não escolheu motivada pelo que ela podia mostrar para Jesus. Ela não foi a Jesus mostrar um desenho bem feito, não foi a Jesus mostrar um dom bem desenvolvido, ela não foi a Jesus dar nada. Ela foi Jesus para entregar o seu coração e receber dele o que de melhor ele podia dar. A escolha de Maria vai mostrar para nós que a aprovação de Jesus para a atitude dela é porque a sua postura de lançar-se aos pés de Jesus é porque ela faz duas escolhas, uma escolha estabelecida em dois alicerces. Jesus vai dizer que a escolha dela é sábia. Esta ideia do boa parte tem um aspecto estético, mas que reflete algo muito mais profundo. Não é meramente a parte bonita, mas é a parte que dará melhor fruto, e o fruto é eterno. Porque o que Maria fez é alguma coisa que permanecerá para sempre. Se quisermos que os nossos lares, as nossas famílias experimentem a perpetuação da herança, da alegria, do amor, tudo começa com Jesus. Jesus termina elogiando a atitude de Maria, dizendo que a sua escolha é duradoura. Ela escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Significa que quando escolhemos Jesus, nós sempre teremos o que for necessário. Parece-me que a experiência de Marta e Maria, enfrentando a enfermidade de seu irmão, enfrentando a morte do seu irmão, o luto já por 4 dias, tanto que João 11 vai dizer que o amigo de Jesus morreu. Lembre bem disso. O fato de você estar com Jesus, andar com Jesus, lançar-se aos pés de Jesus, não vai lhe tornar imune às lutas, às dificuldades tão características da nossa existência humana. Mas se estivermos com Jesus, isso fará toda a diferença naquilo que dura para sempre. Lázaro só voltou à vida porque naquele lugar Jesus estava. É Jesus que faz toda a diferença. As nossas escolhas precisam priorizar Jesus, seu caráter, seus ensinamentos, sua força, seu poder, mas a sua vontade. Como Ele quer que vivamos, como Ele quer que sejamos. A verdade é que nós sabemos muito bem como devemos ser, mas nós teimamos e insistimos em ser do nosso jeito. Muitas vezes nós caímos no engodo desta geração e deste tempo, de você querer a sua felicidade, a sua vontade, o seu caminho, o seu plano, o seu propósito. Mas o que faz a diferença é quando você mudar tudo isso para você perguntar: Jesus, qual é a tua vontade? Qual é o teu querer? Qual é o teu plano? Qual é o teu propósito? Há muito crente que vive aquela síndrome, eu te chamaria de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, eu sou sempre assim. E aí eu pergunto, onde está Jesus na vida desta pessoa que a transforma, que a muda, de dentro para fora, curando o caráter, transformando o coração, freando a língua, reprimindo as atitudes, as intenções, muitas vezes impensadas, irracionais, e que colocamos tudo isso é o meu jeito. Só que quem conhece Jesus precisa viver o jeito de Jesus. O jeito de Jesus amar, o jeito de Jesus servir, o jeito de Jesus curar, o jeito de Jesus acolher, o jeito de Jesus perdoar, o jeito de Jesus respeitar, o jeito de Jesus honrar.
olhar para Jesus e replicar o modelo dele em nossas casas, em nossos lares, à mesa. Fazer com que os nossos filhos amem Jesus, porque nós os ensinamos que amamos como Jesus. Mas muitas vezes nós amamos tanto a agenda, tanto a nossa prioridade, tanto as nossas preocupações, e Jesus é deixado de lado. E a realidade é que muitas vezes Ele está apenas à porta batendo, porque Ele está do lado de fora. Nos confundimos e achamos que Ele está dentro, mas vem a carta ao anjo da igreja e diz: não, eu não sei o que vocês estão fazendo aí dentro, mas eu estou do lado de fora. Nesta noite eu quero então desafiar você, meu irmão, minha irmã, a trazer Jesus para dentro. E como Maria, lançar-se aos pés de Jesus. Talvez nesta noite você possa ter as mesmas atitudes de Maria. Aprender com Ele, chorar para Ele, ou quem sabe já agradecer a Ele, porque nesta noite você está tendo uma chance de recomeçar. Fazer uma escolha que muda a sua vida. Deixar um pouco de lado a sua agenda, deixar de lado a sua lista de prioridades, deixar de lado a sua vontade e principalmente ter o desejo, a intenção de mudar o seu jeito de ser, para que você viva do jeito de Jesus. É o que Maria nos ensina, contrastando com a agitação, com a preocupação e com o equívoco de Marta. Ela achou que estava fazendo alguma coisa que agradaria a Jesus, mas o que de fato agradou Jesus foi encontrar naquela irmã um coração quebrantado. É ensinável. E sem dúvida nenhuma, isso fez toda a diferença na vida de Maria. Meu desafio para você nesta noite é voltar para casa e assumir uma escolha. Eu não quero mais ser do jeito que eu sou. Você, marido, talvez escondendo-se tanto no seu jeito de ser, talvez colocando a culpa na sua criação, talvez no que você recebeu ou não recebeu, você não sabe replicar para os outros o modelo de Jesus. Faça como Maria, jogue-se aos pés de Jesus. Talvez muitos aqui estejam vivendo já suas lutas e suas tristezas como Maria e Marta viveram. Sua família está em luta, a dor, talvez pelo luto, talvez pela ameaça, talvez por uma aflição que tem feito você chorar. Chore aos pés de Jesus. É orar ao Senhor, é clamar ao Senhor, é depositar toda a sua confiança em Jesus. Eu creio que aos pés de Jesus também estaremos como Maria, gratos e reconhecidos que tudo é dele, tudo é para ele, tudo vem dele. Queria que você fechasse seus olhos agora, porque Deus incomodou-me com esta palavra para que nós pudéssemos nesta noite revirar o nosso coração e a nossa mente e no autoexame avaliar as nossas escolhas. A quem temos amado? A quem temos servido? Por que temos servido? E principalmente, na sua casa, onde está Jesus? E onde você está diante dele? Talvez o seu coração hoje esteja muito parecido com o coração de Marta, agitado demais, preocupado demais, e por isso, finalmente, equivocado demais. Em nome de Jesus, eu quero desafiar você, homem, mulher, filho, filha, jovem, noivo, recém-casado, a fazer uma escolha hoje. Pouco importa o quanto eu faço para Jesus, porque eu quero começar fazendo com Jesus. E se fazemos com Jesus, isso transborda em serviço, transborda em entrega, transborda em adoração. Maria lança-se aos pés de Jesus para aprender. Talvez nessa conversa em casa, Maria estava dizendo: Jesus, meu amado, como eu faço? Então, Jesus, me ensina então, como é que eu tenho que ser? Já que a minha irmã está fazendo do jeito errado, então me mostra como é. E Jesus então ali, desfrutando daquele tempo de comunhão, ensinando Maria a ser gente, ensinando Maria a ser irmã, ensinando a Maria a confiar, ensinando Maria que a vida é difícil,
preparando Maria para que o dia em que seu irmão viesse a morrer, ela soubesse esperar e confiar. Maria aprendeu aos pés de Jesus. Maria chorou aos pés de Jesus. Maria agradeceu aos pés de Jesus. Nesta noite, então, eu quero desafiar você a, como Maria, homem, mulher, jovem, criança, a viver aos pés de Jesus. Se nós vivermos mais aos pés de Jesus, nós teremos menos necessidade de achar respostas, porque Ele será tudo o que nós precisamos: o caminho, a verdade, a vida. Vamos cantar? Ao amado de minha alma cantarei. Fica bem cantar louvores a Jesus, como sóis de intensidade em plena luz, tal a glória do amado eu cantarei. É Jesus razão maior do que eu viver, de existir, de conhecer e prosseguir, de jamais desanimar frente ao porvir, de lutar, cansar, mas nunca esmorecer. Ele é meu amado, meu Salvador, Senhor da vida e preferido meu. Ele é luz que arde em resplendor, é aquele que a Bíblia diz ser Deus, autor da vida, Cristo meu Senhor, amado meu para sempre, amado meu. Eu pensei nessa música porque para mim ela descreve bem o coração desta Maria. Amado, preparou meu coração para enfrentar a morte, a doença e a morte do meu irmão. Preparou meu coração para contemplar a tua glória da ressurreição. Aos teus pés eu aprendi o que de fato muda a minha vida e o meu coração, o meu amado Jesus. Eu quero desafiar você a ter Jesus no seu coração. Pode parecer uma palavra apenas para aqueles que nunca tomaram uma decisão por Jesus, mas o que eu tenho percebido é que nós temos vivido um tempo em que Jesus tem ficado do lado de fora. Nós precisamos de um verdadeiro avivamento, que significa Jesus nos transformar de dentro para fora. Transformar maridos em imagem de Jesus. Transformar mulheres em esposas e mulheres que glorificam o nome de Jesus. E como pais, replicarem a vida de Jesus na vida de seus filhos. De tal modo que nossos filhos olhem para nós e falem assim: eu vejo Jesus na minha mãe, eu vejo Jesus no meu pai. E a realidade é que muitas vezes tem sido tão raro. Nós falamos tão alto, nós estamos tão agitados, estamos tão preocupados com outras coisas, e Jesus está lá na sala esperando alguém vir e assentar-se aos seus pés. Há famílias que nem à mesa sentam-se juntas, e há famílias que nem oram para agradecer o alimento. E Maria está nos ensinando a orar todos os dias: Jesus, tu és o meu amado e eu não posso viver sem ti. Eu quero orar por vocês que nesta noite entende que a sua casa, a sua família precisa mais de Jesus. Eu quero então desafiar você a deixar um pouco a agitação de lado e lançar-se aos pés de Jesus. Se for para aprender, que seja para aprender. Se for para chorar, que seja para chorar. E até mesmo se for para agradecer já, faça isso aos pés de Jesus, como um coração adorador. No lugar onde você está, você pode ficar de pé. Eu vou orar pela sua vida. Se nesta noite você está tomando uma decisão de trazer Jesus de volta para o lugar mais importante da sua vida, e se colocar aos pés de Jesus para dizer: eu não abro mão do meu amado, para que a minha família seja de fato transformada.
para que a minha família se renove em alegria, em ânimo, eu preciso de Jesus lá no centro desta casa. Se nesta noite alguém então que quer um propósito, fazer uma escolha, que contraste com aquela vida agitada, preocupada e equivocada de Marta, para ser uma vida entregue, quebrantada diante do Senhor, eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, talvez pelo seu casamento. Talvez nesta noite você precise chorar aos pés de Jesus. Amém, glória a Deus. Então, fique de pé onde você está. Eu quero encerrar com esta oração pelas famílias de nossa igreja, desta igreja que hoje estão tomando uma decisão de, como Maria, ajoelharem-se diante de Jesus para aprender, para chorar e para agradecer, reconhecendo que tudo é Jesus. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, eu quero nesta hora suplicar a tua bênção, presença, palavra, ensino, conforto, consolo, recursos, milagres nas casas que estão representadas pelos meus irmãos e irmãs aqui em pé neste lugar. Obrigado, Senhor, porque nesta noite estamos tendo a oportunidade de renovar a nossa mente, de reorganizar as nossas prioridades e refazer as listas, colocando o teu Filho Jesus como o primeiro, o centro, o principal de tudo que somos e fazemos. Transforma, Senhor, cada pai, cada marido, transforma cada mãe, cada mulher em gente igual a Jesus. Quebranta os corações, muda as mentes, controla os temperamentos pelo teu Espírito Santo, manifesta a amabilidade, a docilidade que há no Espírito Santo em agir, em mover em nós, para que filhos sejam abençoados, resgatados, restaurados. Ensina-nos a amar. Lançamos-nos aos pés do teu Filho Jesus para aprender dele e para sermos como ele. Lançamos-nos aos pés do teu Filho para chorar as nossas dores, nossas angústias, preocupados com nossos filhos, nosso casamento. Em nome de Jesus nós choramos diante de ti, em meio à tragédia, em meio à dor, em meio ao luto. E nós queremos finalmente nos prostrar diante de ti para agradecer-te pelo poder da ressurreição, que transforma e renova os nossos lares, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém.